Olá, todo mundo. Hoje a gente vai ter uma aula teórica sobre alguns elementos que a gente ainda precisa ver para vocês terminarem o sistema de identidade visual que vocês estão trabalhando. E na terça-feira a gente vai ter uma outra aula específica sobre fechamento de arquivos. E depois disso a gente tem mais 2 sessões de orientação para finalizar os projetos. O que eu recomendo para os grupos? Que para a sessão da semana 10, que é assim, ser na próxima terça-feira, a subsequente, que vocês já estejam com tudo pronto. Vocês estão com tudo pronto, a gente pega o arquivo naqueles minutos que estão ali para o grupo de vocês e faz um pente fino, ver se está tudo ok, se está faltando alguma coisa, tira dúvida de fechamento de arquivo, de organização de tudo, porque assim todo mundo consegue entregar com uma certa tranquilidade e a gente garante essas boas notas aí para todo mundo, para a gente encerrar bem o semestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as aplicações que a gente precisa desenvolver e, como eu disse, na outra semana a gente vai falar já na terça-feira, ou seja, a nossa próxima aula, novamente é uma aula teórica, para a gente falar de fechamento de arquivo. Então, o espaço dos fóruns, ele acaba sendo, de fato, muito útil, porque entre uma semana e outra, nesse prazo que a gente vai ter, vocês conseguem ir tirando as dúvidas ali no decorrer da semana. A participação dos fóruns é obrigatória, faz parte das nossas atividades assíncronas e, como vocês viram, a gente tem que dar conta dessa carga horária, porque por mais que a gente esteja ultrapassando na maioria dos dias, a nossa programação era para ficar só com 1h30 de aula síncrona. Então, seria como se vocês entrassem às 4 horas, se vocês derem uma passada nos fóruns, vocês conseguem fazer tudo o que a gente precisa. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, então vamos lá. A gente viu na última aula teórica o que seriam os pontos de contato, algumas aplicações, nas orientações, alguns de vocês já fizeram algumas trocas. Então, mesmo a gente tendo 2 papelarias obrigatórias, caso vocês queiram trabalhar com alguma coisa mais complexa e ela entrar como um item obrigatório, é tranquilo. Os 2 materiais que a gente escolheu como obrigatórios são justamente porque, de alguma maneira, vocês precisam pensar nessa coisa de organizar via formatos, uma grande quantidade de informações num espaço pequeno. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês também de como que seriam as nossas possibilidades de elementos de produção gráfica. Bom, como a gente já viu, até esse momento, é importante que vocês já tenham decidido como é que vocês vão organizar os conteúdos obrigatórios, como é que esse projeto gráfico do manual vai se dar, formatos, divisões, organização desse conteúdo, grafismos que vão ser característicos e que vão servir de algum tipo de marcador para o manual, um que indica a legenda, um que caracteriza o que é título, o que é legenda, e alguns padrões gráficos mais gerais da marca. A gente já tem uma atividade para ser entregue por agora, né? Então, era importante que vocês já tivessem adiantado esse processo. E aí, a gente vai começar agora a falar de algumas aplicações básicas de papelaria. A gente tem, como nosso combinado, de papelaria básica, o cartão de visitas e o envelope tipo carta. Por que a gente escolheu? Porque o cartão de visitas, ele é num formato reduzido e ele permite que você crie muitos efeitos a partir de acabamentos gráficos, que não vão ser cobrados ao extremo, mas eu vou mostrar para vocês com o que a gente pode lidar, e a questão do envelope carta é por conta da faca. Independente da papelaria com a qual vocês vão trabalhar, tem algumas informações que fazem parte dessa especificação técnica. O que são essas informações? É preciso que vocês indiquem qual é o formato da peça gráfica, tanto o formato acabado, quanto o formato que ela teria, por exemplo, planificado. Eu trouxe para vocês aqui um cartão de aniversário, bem simples. Esse cartão de aniversário, como é que ele funcionaria se eu tivesse que especificar ele para vocês? A gente tem ele assim, ele é formato fechado. Então, em formato fechado, ele tem essa dimensão. Só que quando você vai imprimir, você acaba fazendo ele assim, certo? Então, ele é um cartão que o formato fechado é este e o formato aberto é este. E nesse processo, eu preciso indicar se os 2 lados do cartão são impressos. No caso aqui foi um cartão de aniversário, vocês vão ver que aqui tem uma impressão e aqui está em branco. São só dedicatórios que os amigos escreveram. Então, se eu fosse especificar esse cartão aqui, em termos de formato, eu tenho formato aberto, formato fechado, aí eu vou indicar o tipo de suporte. O suporte pode ser aquilo aonde vai ser impresso.
Ele pode ser um papel, ele pode ser uma resina, ele pode ser um polímero, ele pode ser um tecido, e eu preciso dizer que tipo que é. Como vocês estão vendo, aqui, vocês conseguem perceber que ele tem um certo brilho? Isso daqui é um papel especial, que ele tem esse brilho mais douradinho aqui para vocês verem. Então, quando eu fosse especificar, eu tenho que dizer exatamente o nome desse papel e tem que dar uma característica física dele. Que no caso dos papéis, o peso do papel a gente chama de gramatura. O que é a gramatura do papel? Quantas gramas pesa 1 metro quadrado desse papel? No caso desse daqui, difícil da distância é isso, né? Ele é um papel um pouquinho mais encorpado e ele é um papel de 230 gramas por metro quadrado. Cada metro quadrado do papel pesaria 230 gramas. Para vocês terem uma base de comparação, uma folha de sulfite, uma folha de chamex normal, vamos chamar assim de normal, as mais comerciais, elas têm elas de 75 gramas e de 90 gramas. A indústria costumava usar 90 gramas até o início dos anos 2000, mas aí para baratear um pouco mais o custo, ela afinou ainda mais esse papel chamex, né, esse papel sulfite. Então é muito comum que vocês encontrem papel sulfite de 75 gramas. Para vocês terem uma ideia, a título de comparação, seria como se este papel aqui tivesse 3 vezes a espessura de um papel sulfite de 75 gramas aproximadamente. Então, eu preciso, quando eu digo qual é o suporte, que no caso é esse papel especial, eu também indico para você qual é a gramatura desse papel. Aqui eu trouxe para vocês alguns livros que trabalham com papéis especiais. Esse aqui é um livro, uma edição em capa dura, do Walter Hugo Mãe, e ele trabalha com uma impressão que ela é feita no papel pólen. Vocês conseguem ver que esse papel é um pouco mais amarelado? Acho que a luz não vai ajudar muito. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se eu mudando a textura. Fica muito complicado de vocês verem, mas é um papel um pouco mais amarelado. E ele é um papel que ele tem um certo subsídio na indústria gráfica brasileira, então muitos livros são impressos. E aí ele tem na guarda, que é essa parte interna, ele usa um papel dourado. E ele tem um acabamento de uma laminação, aí dá para ver que ela é dourada pelo lado de fora. Então, a gente tem, essa especificação vai ser o tipo de papel e a gramatura desse papel. Além disso, a gente precisa especificar o tipo de impressão. Via de regra, quando você vai fazer produtos em larga escala, você vai usar impressão em offset. Então, a gente já falou que vocês precisam na indicação de papelaria falar a respeito do formato, tanto aberto quanto fechado. Vocês precisam falar do tipo de suporte, que é indicar o tipo de papel. Quando vocês vão em qualquer casa da cópia, que vocês falam que a gente tem uma impressão em papel couché, aquilo já é o tipo de papel, e aí você indica a gramatura. Aqui no livro que eu estava mostrando para vocês, eu tenho um livro que ele é encadernado em capa dura. E aí, se eu fosse especificar essa capa dura, ela é uma capa dura que ela é de um papel resinado. Então, eu tenho a capa dura. Se eu for imprimir a capa dura, ela vai ser impressa assim, ó, aberta. Então, eu teria que dar a informação do formato fechado e do formato aberto da minha capa dura. Por que isso é importante eu saber do formato aberto? Porque aí eu tenho a relação entre as duas na hora que eu for construir aquele arquivo. Aí, aqui, eu tenho uma encadernação, que ela é uma encadernação que a gente chama de encadernação hot melt, mas ela também é costurada. Por que ela é... Isso aqui nem é hot melt, gente, desculpa, essa daqui é só uma encadernação costurada. Que é... Vocês estão vendo aí na pontinha os caderninhos? São livros que eles, a cada 16 folhas, a gente forma um grupo. Vocês estão vendo a costura? Então, a cada 16 páginas, eles costuram essas 16 páginas, depois eles as unem aqui por essa barra lateral. E aí, no caso desse livro, ele tem essa página aqui de dentro que a gente chama de guarda. Essa guarda, ela é toda em papel dourado. Então, se eu fosse falar da especificação técnica deste livro como um todo, eu teria que falar de cada um dos elementos. Então, aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho outro, que é o que a gente chama de papel pólen.
Só que esse aqui é um papel pólen um pouco mais encorpado. E ele, nesse livro aqui, eles usam muita impressão especial. A lateral, ela é dourada. Só que isso daqui ele é feito com Pantone, então ele tem uma tinta dourada. O que acontece? Como é que você vai saber essas coisas de produção gráfica? Você não vai conseguir ver a olho nu. Aí, livros costumam ter, aqui, ó, na última página, para vocês deve estar rebatido, né? Então, fala assim, este livro é composto na fonte Silva, foi impresso em papel offset, 150 gramas por metro quadrado, na gráfica geográfica, na cidade de São Paulo, em agosto de 2018. Então, ele já te dá algumas informações do miolo. E aí, na indústria gráfica, a gente usa muito essa lupinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ela é uma lupa que a gente chama de conta-fio. Então, com essa lupa aqui, você tem a lupa, você posiciona a lupa em cima, só que assim, é uma reles tentativa. Vocês não vão conseguir visualizar. Vocês estão vendo o aumento que vocês veem acaba não sendo suficiente. Esse daqui, ele é um livro que ele foi todo impresso em tinta especial. Então, esse dourado, vamos ver se a gente consegue a mágica de fazer vocês enxergarem. Tá vendo que esse dourado, eu não vejo a retícula dele? Então, ele foi impresso sem composição de cor, entendeu? E a lateral é dourada também, a lateral é uma laminação dourada. Eu trouxe esse livro, ele é um livro muito bacana para a gente ver, para a gente falar desses processos de impressão. Porque o que acontece? O processo de impressão, ele determina muita coisa do que pode e do que não pode num determinado livro. Esse livro, ele é impresso todo com tinta especial, tanto é que ele tem tinta branca, né? Você não consegue compor tinta branca pela mistura das cores. Na nossa indústria gráfica, o tipo de impressão mais comum que a gente tem é a impressão offset, que ela é feita com 4 camadas de cores, em ciano, magenta, yellow e black. Como a gente estava conversando na última orientação, esse nosso sistema à distância, ele dificulta ainda mais um processo, que é a questão de você determinar quais são as cores Pantone, as cores especiais que correspondem à mistura de cor que você consegue no CMYK, porque a gente está fazendo uma mediação única e exclusivamente por telas. Então, por mais que a gente tenha no site da Pantone algumas indicações, o impresso, você só vai conseguir de fato ter dimensão daquela cor no impresso. Então, por exemplo, a gente tem uma cartela chamada Color Bright, que é uma fonte de cor da Pantone, caríssima, mas você compra ela, a gente tem, só que tá lá no FAO, então não tem como eu mostrar para vocês. Ela é uma paleta de cor e você encontra a cor que você quer lá no impresso. Meu impresso é dessa cor aqui. E aí, com aquele número de cor, você tem o nome da Pantone e você tem a composição dela em CMYK. Como eu tinha comentado, é importante que ela seja uma Color Bright de preferência já da indústria brasileira, que a Pantone tem essa representação, que é pelo menos da América do Sul. Porque se você pegar uma Color Bright holandesa, que as temperaturas são outras, a umidade é outra, esse processo muda bastante. E aí, como eu estava falando para vocês, mais comum no Brasil é que a gente trabalhe com impressão offset, porque ela tem uma certa flexibilidade. A offset, se você for imprimir até 500 cópias, você mantém, 500 não, até 5.000 cópias, você mantém a mesma quantidade, você consegue fazer essa quantidade de cópias sem precisar fazer uma nova matriz. Então, ela não é uma matriz muito cara, porque hoje em dia ela é uma matriz de impressão direta por computação gráfica, e com isso, você imprime a matriz diretamente, então você não tem que fazer uma impressão da impressão para gerar a matriz, e você não tem um custo muito alto. E é uma tecnologia muito acessível. Então, quase sempre o nosso tipo de impressão vai ser offset. Mas a impressão pode, por exemplo, ser serigráfica. No caso dessa capa aqui, ó, ela teria como ter sido feita por impressão serigráfica, tranquilamente. Aqui, na verdade, eu tenho algumas dúvidas a respeito desse impresso, se ele foi feito de maneira serigráfica, porque se a gente tivesse no presencial, eu ia falar assim, passa a mão aqui. Quando você passa a mão, você sente uma certa altura da tinta. Então, ela tem um certo relevo. Esse relevo podia tanto ter sido conseguido com uma impressão com tinta especial
e o que a gente chama de relevo em inglês, que é um verniz que você passa em cima, é uma tinta em pó, que você passa um verniz em cima e ela dá esse relevo, como ele também podia ser fruto disso daqui ter sido feito em serigrafia. Como a tiragem desse livro é alta, eu estou apostando que seja relevo em inglês. Mas, para eu saber isso, eu precisava ter acesso à ficha de produção gráfica dele, e a gente poderia chegar a algumas conclusões através da observação do material, que é uma coisa que a gente não consegue fazer. Eu sei que muitos de vocês fizeram a disciplina de materiais e processos gráficos de forma à distância, não foi? Que a gente já fez a turma que está. Digita aí para mim quem fez ela presencial e quem fez ela à distância. Porque à distância a gente vai enfrentar o mesmo problema que a gente está enfrentando aqui. A gente tem dificuldade de passar para vocês, porque tem muita coisa contato. Então, lá, vocês fizeram com a Bárbara, vocês fizeram presencial? Foi, não foi? Então, quem fez com Bárbara pegou muito do meu material e do acervo da Mari Renes, porque a gente passou tudo para Bárbara. Quem fez a distância com Ângela, eu não conheço o método que ela está usando, entendeu? Então, eu não tenho nem, eu realmente não sei nem dar pitaco errado. Então, algumas coisas à distância fica mais complicado. E aí, algumas pessoas fizeram a distância com a Bárbara, né? A Ângela ainda não começou. Então, eu não sei se a Bárbara mudou o conteúdo. A disciplina dada à distância, eu não acompanhei o processo, justamente porque a gente já estava em isolamento. E aí eu acredito que a Bárbara só deu continuidade com o material que ela tinha, mas à distância é muito mais complicado de vocês verem certas nuances. O que eu posso me comprometer com vocês, caso vocês não consigam solucionar essa questão quando a gente voltar para o presencial com a professora Ângela? A gente pode marcar uma oficina um dia só de apreciação de material gráfico para a gente visualizar, para pegar mesmo. Em Goiás, o pessoal tem o costume de dizer que goiano não sabe ver as coisas, ele só consegue ver com a mão, sabe? Então, eu tenho muito material. A professora Mariana Renes, que está afastada, ela deixou o acervo dela todo comigo, então vamos ficar combinado assim? Assim que a gente voltar com o presencial, caso a professora Ângela, que ficou responsável pela disciplina, enquanto a professora Maria Renes não volta, ela não proponha para vocês que fizeram à distância esse encontro presencial, eu me comprometo com vocês da gente fazer uma tarde dessa apreciação gráfica, pode ser? Então, a gente vai ficar combinado assim. Muitas informações vão ficar capenga, justamente por conta dessa distância. Eu não consigo mostrar para vocês, porque com conta-fio, você consegue, por exemplo, visualizar, você visualiza em meio ampliado, as bordas da impressão. Essa borda da impressão, ela pode ser sólida, ou ela pode ser reticulada. Se ela é reticulada, é um índice que a gente está falando de uma composição composta. Se essa retícula é redonda, a gente está falando de uma impressão em offset. Se essa retícula é quadrada, a gente está falando de uma impressão em rotoscopia. A rotoscopia, ela só é usada em larguíssima escala, porque a matriz dela, ela é feita no material mais duro, então ela precisa ser feita com ponta de diamante. Isso encarece bastante. Qual que é a vantagem da rotoscopia? Você imprime, acho que 5 ou 6 vezes mais do que com a matriz offset sem precisar fazer uma nova matriz. Então, como é que eu decido o tipo de impressão? Eu vou decidir o tipo de impressão a partir da quantidade de material que vai ser gerado e do tipo de acabamento que eu quero naquele material. Então, se eu vou fazer uma impressão em serigrafia e for fazer mais do que 100 unidades daquela impressão, eu vou precisar regravar a matriz. Isso tem um custo. Ao mesmo tempo, se eu for fazer a impressão em serigrafia no suporte papel, que é um suporte fixo, né, um suporte mais durinho, eu tenho um rendimento. Se eu for fazer em tecido, que é mais flexível, eu tenho outro rendimento e outro acabamento. Então, assim, pensar em produção gráfica é sempre um pensamento que ele é composto por várias nuances. Você tem a nuance do suporte, você tem a nuance da quantidade, você tem a nuance dos efeitos que você quer. Então, como a gente vai trabalhar obrigatoriamente com apenas dois impressos, a gente vai deixar combinado o seguinte: todas as empresas de vocês são pequenas. Os dois impressos com os quais a gente vai trabalhar, eles poderiam sim ser feitos em offset. Eles sendo em offset, o mais comum é que, se impressos frente e verso, ele teria uma indicação da quantidade de cores, que seria
4 vezes 4, como eu estou digitando no chat para vocês agora, ou ele seria uma impressão 4/4, que é o que vocês estariam vendo aí na tela de quantidade de cores. Aí, Dani, quando é que não é isso? Quando eu uso tinta especial. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é um cartão que eu tenho. Esse cartão, ele tem alguns acabamentos especiais. Eu vou fazer uma última tentativa se a gente consegue ver o acabamento. Vamos lá. Todo mundo fixa a minha imagem na câmera, porque eu vou ver se a gente consegue. Cara, vocês estão vendo que a bordinha ela não é completamente reta? Ruim é que se eu chegar muito perto, perde o foco. Essa bordinha que ela não é completamente reta, ela acaba sendo um resultado da construção dessa imagem, que foi feita muito provavelmente no Photoshop, e da sobreposição de tintas. Então, tanto preto quanto laranja, eles são compostos. E pena que vocês não conseguem ver a retícula, mas é uma retícula quadradinha. Então, ela foi feita ou em Fine Art, que é um processo de impressão já de tinta, que aí eu consigo ver o... É o máximo que eu consigo fazer, pessoas. Tá vendo? O ruim é que tem o ângulo da luz, tem... Vocês não conseguem ver a retícula. É uma pena, gente. Vocês estão vendo que eu tô tentando, né? Porque tem muitas questões que elas vão passar pelo visual, elas vão passar pelo toque. Por exemplo, esse cartão, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo que ele tem um relevo? Do lado branco talvez fique mais claro para ver. Tá focando? Isso é um relevo, um alto relevo, relevo seco, que isso aqui é feito com uma chancela. No caso, isso são peças de alguns artistas, né? E aqui que eles fazem? Eles compram, você acha no Mercado Livre para comprar um negócio chama chancela, ele é um disco de metal que vem numa caneta, você coloca papel e prensa. Geralmente isso é feito para você autenticar fine art, que são peças que são com processos de impressão seriada, geralmente limitado, por exemplo, desses aqui, ó, tem a data e tem algumas coisas escritas a lápis, que aí se lembram muito as gravuras, entendeu? É uma espécie de gravura também, porque a gente está falando de uma atriz e da possibilidade de reprodutibilidade técnica. Não é tipo a marca d'água lá. O que acontece? Ela tem altura, ela tem relevo. Se você pudesse passar a mão, ó, isso aqui tem textura, isso aqui é físico, isso aqui não é um efeito que eu joguei, que foi jogado na impressão, isso aqui é físico. A pessoa pegou e amassou o papel para fazer esse formato, entendeu? Então, ele é físico. E isso seria um tipo de acabamento. Eu trouxe para vocês, esse aqui estava até na videoaula. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês repararam que tem, deixa eu ver qual... assim, acho que todo mundo consegue ver. Vocês estão vendo que tem uma texturinha, que tem uma parte que o vinho é mais claro e outra que o vinho é mais escuro? Isso daqui eu não tenho duas cores de impressão. Isso é um cartão que foi impresso foi impresso um degradê de um vinho um pouco mais claro para um vinho escuro. E aí essa parte é só envernizada. Isso. Aí, por exemplo, o acabamento fosco é um acabamento que a gente chama BOPP, B-O-P-P, ou laminação fosca. BOPP é a marca, né? E muitas gráficas conhecem assim, mas o nome técnico correto seria laminação fosca. Então, o meu cartão de visita, ele foi feito assim. Ele é um cartão de visita impresso em offset. Essa impressão em offset sofreu uma laminação fosca, e essa laminação fosca, ele ainda sofreu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não dá para vocês verem a retícula. Apenas esse negócio de distância. Essa laminação fosca, ela, por cima dela foi colocado um verniz UV localizado. Então, isso é um tipo de acabamento. Aqui, um livro. Esse livro, ele tem como acabamento a encadernação em capa dura costurada. Ele tem esse resinado dourado aqui na lateral, acho que isso. Acho que vocês conseguem ver bem o reflexo. Esse resinado dourado em volta.
Então, e um outro tipo de acabamento que você poderia ter. Eu tenho aqui nessa agenda, que eu já mostrei para vocês, que então ele tem uma encadernação em espiral Wire. Eu vou todas essas palavras que a minha pronúncia podem ficar mais complicadas, eu estou digitando no chat. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo brilhar, é o que a gente chama de hot stamp, que é uma estampa feita de fato a quente. Ele é um ferro quente, que aí existe uma fita laminada, e essa fita laminada, ela é impressa aqui. No caso dessa agenda, ela é impressa num papel resinado. Então, quando eu vou falar de um impresso, eu preciso indicar formato. No caso de uma peça que tenha dobra, formato aberto e formato fechado, eu preciso indicar qual é o tipo de suporte, que pode ser um papel, pode ser um polímero, pode ser uma série de outros materiais aí. Eu tenho que indicar o tipo de impressão, e aí, no caso da nossa disciplina, nós vamos levar em consideração que os materiais que vocês vão tirar vão ser feitos entre 500 e 5.000 cópias, e por isso eles serão feitos em offset, que é o tipo de impressão mais comum. E aí você precisa me indicar quantas cores teve de um lado, quantas cores teve do outro. O que significa? Esse cartão feito em offset, ele usa, deste lado de cá, ele usa 3 cores. Porque este vermelho que você consegue aqui, ele tem magenta, ele tem black e ele tem yellow. Repara que ele não tem ciano. Então, eu não imprimo com as 4 cores. No offset, eu poderia imprimir em até 4 cores. Só que aqui eu não precisei. E como o meu cartão é todo nessas cores aqui, ele foi impresso 3 cores de um lado e 3 cores do outro lado. Então, se eu fosse fazer a especificação desse cartão, eu vou digitar para vocês a especificação desse cartão de visitas da Dani. Então, ele tem formato 55 milímetros por 90 milímetros. Qual que é o suporte dele? O suporte dele é papel couché, 310 gramas por metro quadrado, offset, 3 vezes 3. Significa que eu usei 3 cores para imprimir um lado, 3 cores para imprimir no outro. Acabamentos. Ele tem laminação fosca, Bel PP. Ele tem verniz UV localizado e refile. Lalo está me perguntando se o cartão se apresenta em milímetros, por conta daquilo que tu falou. Quanto menor a papelaria, melhor seria em milímetros pela precisão. Lalo, assim, eu gosto de usar milímetros por conta da precisão, mas, geralmente, cartão, as gráficas já te dão um tamanho padrão. Ou ele costuma ser 5 por 9, ele costuma ser 7 por 9, que já é o padrão. Por quê? Quando você vai... Como é que esses preços de cartão barateiam? Se você vai numa fábrica offset, e a impressão em offset ela é feita numa folha de 66 centímetros por 96 centímetros. E a matriz do offset, ela pode imprimir aí 5.000 cópias tranquilamente. 1.000 cópias para ela não é nada. Aí o que acontece? Eles pegam o cartão da Dani, aí eles esperam chegar o cartão do Lalo, aí eles esperam chegar o cartão da Valnice, o cartão do Diogo, até que eles conseguem completar a grade. Então, se todos forem do mesmo tamanho, todos completarem a grade, eles tiram um dia para fazer cartão de visita. Então, eles pegam todas as encomendas de cartão de visita que eles têm, fazem uma matriz só para todos os clientes e imprimem 1.000 vezes, que fica mais barato para a gráfica. E aí, por exemplo, se eu quisesse que vocês estão vendo que meu cartão é de borda reta? Se eu quisesse que ele tivesse as bordinhas arredondadas, eu precisaria de uma faca especial com essas bordas arredondadas, que seriam os meus acabamentos. Se vocês quiserem desfixar a minha imagem e voltar com a imagem do compartilhamento de tela, eu vou passar para o próximo slide. Então, quando a gente vai falar de cartão de visita, o que a gente tem de informação? Você precisa ter a identidade visual da empresa, ou seja, ele precisa refletir e ajudar no reconhecimento dessa marca. Você precisa ter detalhes sobre a empresa, ou seja, no cartão de visita, é o melhor lugar, por exemplo, para você usar a versão da marca que descreve o negócio.
Hoje em dia, quase todo mundo trabalha com frente e verso no cartão, porque a gente tem um espaço muito reduzido, né? Então, normalmente, a gente usa uma das faces para fixar a imagem da empresa e dar destaque a isso, e no verso é onde a gente coloca os detalhes de contato com a empresa. Existem empresas que trabalham com WhatsApp, existem empresas que preferem que você mande um e-mail. Então, no teu cartão de visita, vai o que é mais importante. Hoje em dia, muitas empresas trabalham com Instagram, então, às vezes, é mais interessante você vai no Instagram. E aí, é importante que você coloque aí o nome de quem está distribuindo aquele cartão. O mais comum é que quando você trabalha com empresas, tipo um corretor de imóveis, um vendedor de carros, essas pessoas têm esse cartão com o seu próprio nome. Ou quando você trabalha numa Casas Bahia da vida, a galera recebe o pacotão Casas Bahia Rua do Comércio, e com um espaço em branco, onde os vendedores podem, por exemplo, escrever à mão livre o tipo de o nome deles, o contato deles direto. Então, seriam as informações essenciais. Aí, além disso, é importante que vocês trabalhem com uma hierarquia das informações. É preciso que as pessoas entendam o que é mais importante. É recomendável que vocês criem grupos de informações. Se a gente for, por exemplo, para o meu cartão, ele tem aqui e-mail e telefone de contato, e aqui ele tem uma descrição de quem eu sou, o que eu faço. Isso aqui eu fiz na época do doutorado, que a gente ia para congresso, e era muito comum os pesquisadores trocarem cartões de visitas, eu estou falando de 2012. Então, para vocês terem uma ideia, foi ter Instagram para sistema Android em 2013. Então, em vez de você dizer, segue a minha arroba tal, você precisava ter alguma coisa para trocar informação, e aí eu acabei fazendo esses cartões de visitas. Eles até deram um retorno interessante, mas eu mandei fazer 1.000, eu devo ter pelo menos uns 700 em casa. Mas em Goiânia tinha uma gráfica, porque por conta de fazer essa montagem, ela fazia muito barato. Para eu fazer 1.000 cartões, na época foram R$ 75, com todos esses acabamentos. E se eu quisesse fazer com fax especial, teria ficado R$ 90. Então, acabou valendo a pena. E aí, eu agrupei as informações. Para mim, é mais interessante que as pessoas tenham acesso aos contatos e saber quem eu sou aqui embaixo. Então, como é que eu criei essas informações? Deixando as informações mais próximas alinhadas numa parte e o outro grupo de informações com a tipografia ligeiramente maior, alinhadas na parte de cima. Então, é importante vocês, de repente, trabalharem com ícones. Ícones que indiquem telefone, e-mail, Instagram. É mais tranquilo do que você usar um espaço muito grande para escrever telefone, e-mail, endereço. Algumas informações acabam sendo óbvias, né? Se você coloca um mais 55, um número de área e 8 dígitos, você sabe que é um telefone. Então, nem sempre o ícone é necessário. Mas os ícones, às vezes, eles servem para organizar essas informações. E aí é importante que, para você fazer essa papelaria, você tem que ter definido qual é o seu alfabeto institucional. O tamanho mais comum de cartão é 90 por 55, mas a gente tem outras variações. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo, como eu estava digitando para vocês verem no meu cartão, um exemplo desse cartão que tem na tela. Então, dimensões 90 por 50, suporte, papel couché 240, quantidade de cores impressas 4/4, então todas as cores aí são compostas, eu não uso uma cor especial. Acabamento, laminação fosca, fax especial, porque ele tem as bordas arredondadas, e verniz localizado. E aí eu tenho uma amostra de como ele é a frente e como ele é a parte de trás desse cartão. E aí, eu tenho, muito comum, que principalmente para você mostrar para o cliente, vocês já estão mais que habituados com isso, que é você usar mockups que vão simular esse cartão aplicado. Porque, às vezes, a informação técnica para o teu cliente, ela acaba sendo irrelevante, ele não consegue visualizar aquilo que você está falando. Mas você precisa da informação técnica para o produto ser executado a contento. Então, eu trouxe para vocês aqui um painel de muitos mockups, você tem muito mockup gratuito, a gente tem um fórum para vocês compartilharem esses lugares onde vocês têm acesso a esses mockups. Quase todos são em Photoshop, então geralmente a gente desenvolve no Illustrator e você consegue copiar para o Photoshop ou como bitmap ou como objeto inteligente. Aí a gente tem aqui alguns acabamentos especiais. Esse que está retratado aí é o que a gente chama de relevo. O que é importante você entender sobre o relevo? Quando você trabalha com relevo,
ele vai sair de um lado normal, né, da ordem de leitura. Eu perdi o cartão que eu estava mostrando para vocês. Você vai ter, de um lado, você vai ter, podem fixar a minha imagem de novo, se vocês quiserem verificar com mais atenção. Você vai ter, de um lado, a leitura normal, e do outro lado, como ele é mecânico, você tem rebatido. Então, no caso de vocês aqui, vocês deveriam estar conseguindo ler Irmãos Credo, e do lado de cá, ele está rebatido. Então, quando você usa relevo, você tem que lembrar disso. E aí você tem que lembrar que no verso, o ideal é que você não imprima nada, ou essa informação ela vai sofrer a interferência daquilo que você colocou ali na frente. Uma outra coisa que vocês podem usar são suportes diferenciados, cartões feitos em pequena quantidade. Vocês podem, por exemplo, imprimir em acrílico, e aí você faz uma impressão a laser mesmo. Fica um pouco caro, mas dá um caráter de sofisticação muito interessante para o teu cartão de visitas. Você pode imprimir em plástico, e hoje é muito comum que você consiga fazer a impressão direta em plástico, tanto por sistema offset, quanto por serigrafia, como por impressão direta digital. Existem algumas impressoras que já conseguem fazer essa impressão em polímeros. A grande questão do polímero tem a ver se a máquina esquenta ou não, e se ela esquenta tem que ser numa temperatura adequada para que aquele polímero, quando secar, o índice de expansão dele e de retração seja compatível com a tinta que você está usando. E aí você pode aproveitar dessas propriedades que a gente tem nos polímeros, como a transparência, para você gerar produtos um pouco mais interessantes. Uma outra coisa que você pode trabalhar também são madeiras, e você pode propor cortes diferenciados. No caso dessas duas imagens, uma é feita na madeira e a outra é feita num tipo de metal. São cortes feitos a laser também, porque, por exemplo, você fazer corte a laser em papel, a máquina tem que ser específica. Ou ela vai ter uma ponteira com uma silhuete, que é um pequeno estilete que vai perfurando aquele papel, ou ela vai queimar a borda de onde você estaria tirando o papel. No caso da madeira e do metal, eles vão ser mais resistentes, então você não corre risco de uma malha tão pequena como desse que vocês estão vendo em madeira, sem ser o da bicicleta, isso no papel, você provavelmente deixaria o papel muito frágil. E aí você tem alguns outros acabamentos especiais, como a faca especial, especificamente, e a gente tem o hot stamp, ou às vezes esse hot stamp, quando ele é total, ele tem essa função, ou como o pessoal da Ratri quer fazer, que é dar essa dimensão holográfica para a obra, ou quando ele quer que a ideia da laminação metálica, ela se sobressai. Existem também laminações completamente metálicas, que aí é só um adesivo colocado ali, e você tem tintas especiais que tem esse brilho mais carregado de metal. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem algumas indicações. Vocês estão vendo, isso está exagerado, tá, gente? É para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O Illustrator, ele tem a ferramenta marcas de corte. Então, como é que essas marcas de corte funcionam? Imaginem que o que aconteceria é que você posicionaria uma régua nas duas linhas que você tem aí desenhada e passaria com o estilete ou com a guilhotina para você fazer esse corte reto. Esse corte reto a gente chama de refile. Então, quando você faz essas marcas de corte, você indica aonde que esse corte vai. E isso que vocês estão vendo em magenta na tela é o que a gente chama de máscara de verniz localizado. Ele mostra numa cor que pode ser laranja, pode ser preta, pode ser, desde que você especifique máscara de verniz localizado, você coloca uma cor única, é aonde o verniz localizado deve ser colocado. Muitas gráficas trabalham com magenta e elas entendem que essa informação em magenta é de verniz localizado, mas para mim, informação nunca é demais. Então, os arquivos que eu mando para a gráfica, eu mando mais ou menos como vocês estão vendo na tela. Frente, cartão, repito todas as especificações técnicas do cartão. Vou na máscara de verniz localizado, reforço que é na frente, reforço o tamanho, reforço que existe uma laminação fosca total, para não deixar dúvidas. E aí, é sempre importante você deixar, e aí é o verso do cartão,
de novo, cartão, verso, e coloco todas as especificações, e a mesma coisa para a máscara de verniz. E aí vocês vão ver que tem uma parte que está sobrando bastante da marca de corte, que eu destaquei ela em amarelinho para vocês verem. Isso é o que a gente chama de área de sangria. Aqui eu tenho nos meus 2 cartões, ele tem a parte rosa, ele vai em todas as extremidades. Então, é o que a gente chama de uma peça sangrando, é a mesma coisa aqui nesse cartão. Essa peça, a cor, ela vai em todas as dimensões, então é o que a gente chama de uma peça sangrando. E aí, é natural, a gente deixa uma margem de 3 a 5 milímetros para fora dessa imagem, que é o que a gente chama de marcas de sangria. O que é muito comum que a gente gere os arquivos, e quando a gente vai falando de fechamento de arquivo na terça-feira, a gente reforça isso. Quando você vai fazer um cartão, você faz o arquivo da frente, você faz o arquivo do verniz, você faz o arquivo do verso, e no próprio Illustrator você consegue estabelecer um limite de sangria. Então, você tem uma área já que o próprio Illustrator te mostra de qual é a sangria. Eu não vou mentir para vocês, quando eu mando um cartão de visita para a gráfica, eu coloco todas as informações numa folha A4, porque eles conseguem se organizar. Mas eu sempre converso com o cara da gráfica primeiro. Como é que eu faço para mandar para a gráfica? Liga para a gráfica que você vai trabalhar e fala assim: como você quer que eu mande os arquivos para você? Porque o sistema de trabalho de cada gráfica vai ser de cada gráfica. E aí é importante que você esteja de acordo com o teu fornecedor, porque na hora do vucu-vucu, se ele tiver que parar para raciocinar que a sua peça foi mandada diferente, vai dar caca e vai dar caca para o teu lado. Bom, um outro acabamento que a gente usa muito são as facas de corte especiais. E aí a gente sempre fica na dúvida de como é que a gente vai representar essas facas. Elas normalmente são um acabamento que ele deixa o impresso com um formato personalizado. E esse acabamento, ele pode tanto ser adquirido separadamente, ou seja, você faz as impressões e depois leva para ser aplicado o corte, ou você pode ser feito dentro da própria gráfica. É comum que algumas gráficas, elas já tenham essas facas especiais. Eu não sei se vocês lembram, na última aula que eu tinha pedido para a Bia jogar para mim o lugar onde ela estava orçando a faca da embalagem de sanduíche que as meninas querem fazer no Hate Bacon. Então, assim, existem facas padrões, existem lojas que vendem essas facas e muitas gráficas já têm esse padrão. Mas, como é que eu faço para mandar o meu trabalho para uma faca de corte? Vai ser impresso como está aí nesse quadrado preto. E aí, o ideal é que eu sempre faça o seguinte raciocínio. O corte vai acontecer nesse delimitado que está em azul. E é importante eu lembrar que isso vai ser feito de maneira mecânica. Então, máquinas, às vezes, elas dançam. Às vezes, na hora de você imprimir aquele papel, ele dá uma sambadinha ali no suporte de você fazer o corte. Então, o ideal é que você sempre deixe uma margem de segurança aí de 20 a 25 milímetros. 20 a 25 milímetros é muito, gente. É de 2 a 2,5 milímetros, para que você não corra o risco de, na hora que a faca for cortar, ela cortar suas informações. Então, você sempre vai deixar uma área de sangria, mas você vai posicionar suas informações num elemento que vai usar uma faca especial, considerando uma margem de segurança para não correr o risco das suas informações serem cortadas quando você for mandar. E aí, para quem não conhece, eu trouxe algumas ilustrações de facas de corte. As facas de corte, elas funcionam da seguinte maneira. Você tem uma lâmina de metal que vai ser posicionada em cima de um desenho pré-determinado. Geralmente você tem uma base de madeira. Nessa base de madeira, ou ela é desenhada, ou ela vem com um plotter de recorte marcando ali o desenho que você quer. Quando esse desenho, aí você passa a lâmina de metal. Quando essa lâmina for cortar, ela é afiada. Quando ela for vincar, ela tem o que a gente chama de corte cego. Então, ela é reta. Então, por exemplo, aqui na capa do livro, não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu tenho um relevinho aqui. Esse relevinho, ele é feito para que eu consiga fazer essa abertura aqui do livro com tranquilidade. Isso é feito numa faca de corte e isso eu faço o vinco. Então, quando eu faço dobras, eu chamo de vinco. E na minha faca especial, ela é cega a lâmina.
E o lugar que é cortado, essa lâmina é afiada. Vocês estão vendo essas borrachinhas verdes aí da imagem? Isso são pedacinhos de EVA ou de borracha que são colocados, porque você coloca os papéis, aí você prensa esse papel tem que afundar. Se você não colocar esses elementos de espuma, de borracha, o papel vai ficar preso ali dentro. E como é afiado, você não vai conseguir tirar. Então, você imprime, ela corta e essas borrachinhas empurram o papel para fora. E aí eu trouxe para vocês alguns cartões que trabalham com esses cortes especiais. Esse é um cartão de visita que você recebe e ele vira um paper toy. Então você consegue destacar algumas partes, evidenciar algumas dobras e aí esse cartão de visita ele acaba virando um paper toy. Aqui a gente tem um outro cartão de visita de um artista plástico que ele vira uma tela. Então, você consegue, a partir do corte pré-feito, né, dessa faca especial, você consegue transformar ele justamente numa tela. Esse daqui, ele já trabalha a inicial da marca, que muito provavelmente deve ser um símbolo tipográfico também, não é uma marca muito conhecida. E vocês podem ver que ele também tem uma aplicação de verniz especial. Esse daqui, depois ele é dobrado, que a ideia é fazer alusão a uma estrela ninja. Nesse outro, é um palitinho que faz alusão a um lápis, então é de um ilustrador. Esse é da Tancargo. Eu tinha esse cartão e ele sumiu numa das mudanças. Dor no coração que vocês nem sabem o tanto. Então, esse cartão da Tancargo, ele vira uma caixa que é a embalagem, né, para ser transportada. Então, você agrega uma questão conceitual que remete o teu serviço ao formato que o teu cartão de visita vai estar, além de ser um cartão de visita diferente, e por isso chama a atenção de todo mundo. E aqui, a gente tem uma estratégia para um cartão de visita que serviria para muita coisa, que é você fazer a tua marca, o teu cartão, ou as tuas etiquetas, enfim, a partir de um carimbo. Então, você poderia carimbar, você pode mudar de papel, você pode mudar de cor, então você acaba tendo uma marca mais flexível. Eu tenho um carimbo com essa mesma marca aqui, que eu uso nos meus livros. Eu não sei se esses livros eu carimbei. Aqui, ó. Essa aqui ficou mal carimbado, mas é igual a marca que tem no cartão de visitas, porque esses aqui são os livros que eu não cataloguei. Mas eu costumo catalogar os meus livros igual de biblioteca. Não sei se alguém já pegou livro emprestado meu dessa turma, acho que não. Mas os meus livros, eles são todos catalogados e tem o carimbinho, que aí, né, é mais difícil das pessoas roubarem meus livros. Tá. De cartão de visita, vocês têm alguma dúvida ou eu posso passar para a parte de papel timbrado? Então, vamos para o papel timbrado. O papel timbrado, ele tem como elementos cruciais aquilo tudo que a gente tem no cartão de visita, só que com alguns detalhes de contato. Ele é muito comumente usado em empresas maiores, onde você vai ter um fluxo muito grande de documentos, etc. e tal. É muito comum que esses papéis timbrados, quando você tem uma empresa grande, você planeja eles para serem feitos numa gráfica offset. Então, por exemplo, a gente mandou fazer os certificados da primeira via, já pensando em depois usar eles como papel timbrado. Então, a gente fez uma quantidade grande, então a gente tem papel timbrado para, acho que pelo menos umas 10 avias. Se a gente precisar emitir certificados, a gente já tem o papel pronto. Isso a gente mandou imprimir no offset. Quais as vantagens de um papel timbrado em offset? Você pode usar uma peça sangrando, ou seja, né, com as cores até a borda, e você, podendo fazer isso, você consegue fazer uma impressão em frente e verso. E aí você tem todas as informações de conexão que vão estar sendo sempre repetidas. Então, isso daí são exemplos de papel timbrado que a gente vai ter no FreePic. Então, esses são bastante genéricos. Isso é só para vocês verem algumas possibilidades de organização das informações. E as especificações técnicas continuam a mesma. Dimensão, que é a 4, o tipo de papel que ele vai ser feito, como esse papel aí
timbrado, ele só está prevendo a impressão de um dos lados, a impressão vai ser 4 cores de um lado e 0 cores no verso. Então, ele pode ser feito no papel sulfite de 90 gramas. Se eu for usar um papel timbrado que tem frente e inverso, o ideal é que você trabalhe também com papel sulfite, porque ele vai ser um papel que vai ser melhor adaptado a impressões a jato de tinta ou a laser. Então, o papel sulfite é um papel bastante versátil para você ter dentro do escritório, só que você vai ter que usar uma gramatura um pouquinho mais alta, de repente um 120, um 180, justamente para que a cor do fundo ela não vaze para frente. Esses que não são obrigatórios, gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido para dar tempo para a gente terminar até às 6, tá? Aí, a gente tem envelopes diversos. Nesse slide, eu trouxe para vocês algumas tabelas que você já encontra pronto, esses envelopes no mercado. Então, os envelopes C6, eles comportam um papel A5 dobrado no meio, um papel A6 ou um A4 dobrado em 4 partes. O envelope DL, ele tem a dimensão que suporta um A4, C5. Isso são papéis que você acha os envelopes prontos em gráficas. Por exemplo, quando eu tenho clientes menores, eu recomendo que eles invistam, por exemplo, ou num carimbo, ou em etiquetas adesivas. E aí você tem essa mobilidade de você colar a etiqueta adesiva nos envelopes que ele vai comprar na papelaria. Você só indica qual a cor que eles vão comprar e a posição que esse adesivo vai ter que ter para que você use, certo? Então, se eu estou fazendo um manual de identidade visual, que para personalização de papelaria eu vou usar adesivos, eu preciso dizer como é que esse adesivo vai ser colado. Ele é o adesivo que fecha o envelope, ele é colado na barra, na base do envelope, ele é colado no topo, a quantos milímetros de cada uma das laterais, se ele vai ser impresso em papel adesivo ou em plástico adesivo, porque aí você muda por exemplo, se você coloca plástico adesivo e esse envelope molha, passa numa chuva, essa tinta não costuma descorar como ela descora num papel adesivo. Mas o plástico adesivo, ele costuma ser mais caro, e assim vai indo. E aqui eu tenho uma outra indicação também desses mesmos envelopes, só que a partir de uma outra marca. Então, esses são formatos de envelope que você encontra prontos no mercado. Você encontra prontos no mercado. E aí, quando eu estou falando desse envelope tipo carta, envelope da LL, o que é importante eu pensar? Aí a gente tem uma representação que esse envelope, ele é formato DL, vai ser impresso em offset 120 gramas, 4/4. O que significa? 4 cores do lado de fora e 4 cores do lado de dentro. E aí vem a informação que é importante. A dimensão dele fechado e a dimensão dele aberto. Uma coisa que a gente erra muito. Quando você tiver um envelope, que ele tiver que ser enviado via correios, a parte onde a aba fecha, que a aba fica aparecendo, é aonde você vai imprimir o remetente. Ou seja, se eu estou falando de uma empresa, os dados da empresa aparecem ali. E no verso, que fica retinho assim para você, ó, sem nenhuma abinha aparecendo, é aonde vai o remetente, que é aquilo que a gente não consegue personalizar. Então, não, eu tenho uma empresa muito grande, a gente vai circular muito, eu quero fazer aqueles envelopes que tem visor, porque aí o pessoal já dobra e aí já consegue visualizar. Esse visor tem que ser para o lado quadradinho. E aqui eu trouxe para vocês como é que é esse envelope, é a parte interna desse envelope aberta. Ué, Dani, mas por que você não mandou pôr tinta em tudo? Porque qualquer tinta que você vai imprimir, nem só pelo gasto, tem o gasto em termos de sustentabilidade, que a gente está falando em questão do gasto da tinta para o universo, não de custo, porque a gráfica dificilmente vai diminuir o custo porque você fez menor, mas tem uma questão de acabamento. 99% das colas mais comuns que a gente usa, se você coloca a cola à base d'água em cima de uma superfície impressa, ela dilui a tinta de impressão. E aí você acaba borrando o seu envelope. Então, o mais comum em envelopes é que você só imprima a parte
que vai ficar visível com ele depois de montado. E aqui do lado de fora, eu tenho a minha impressão da parte externa do envelope. Reparem que por conta das dobras, e aí eu vou dar um zoom para vocês verem melhor, a minha parte de remetente, que vai ser impressa em todos os envelopes, ela tá de cabeça para baixo. Porque na hora que eu dobrar e fizer assim, ela torce e vai de cabeça para cima. E por conta desse cuidado que vocês têm que ter com o rebatimento, a gente colocou como envelope para vocês usar a faca especial e pensar nesses rebatimentos como sendo um item obrigatório. Aí, como é que fica o desenho de faca? O desenho de faca, ele tem essa configuração que vocês estão vendo. Em vermelho, com uma linha preenchida, eu tenho aquilo que vai ser cortado. E nessa linha pontilhada, que eu coloquei em azul para evidenciar a diferença, é o que eu tenho vinco. Aí, sempre que eu mando uma faca para ser feita, eu mando desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu escrevo o vermelho e ainda escrevo linha de corte. Isso quando eu não faço a louca e pego a palavra, né, a frase linha de corte e vou lá pertinho da linha de corte e coloco lá. Linha de vinco e pertinho da linha de vinco eu coloco lá. Para não ter erro. Porque os serviços gráficos no Brasil, eles não são serviços extremamente especializados. Às vezes você pega uma gráfica muito pequena. E não é comum você planejar um projeto, mas o teu cliente não querer pagar o custo da produção gráfica, né, que é para você cuidar das coisas junto à gráfica, tem um custo enquanto profissional. E aí, se ele paga a produção gráfica, você cuida de tudo. Agora, se ele quer fazer sozinho, é melhor que você se garanta nessas informações. Aqui a gente tem o envelope formato tipo quarta, que é o que é obrigatório para a disciplina. Então, o que a gente tem de informações? As dimensões dele, aberto e fechado, o tipo de papel e a quantidade de cores. E aí, o que é interessante desse envelope que eu trouxe para vocês? Eu fiz um envelope que ele é impresso 4 cores do lado de fora e 3 cores do lado do verso. Ele não usa, por exemplo, uma das cores do lado de fora. Dani, como é que eu vou saber isso? Lembra aquela corzinha que você está fazendo, o semic que você está fazendo? Se só tem 3, são 3 cores. Se tem as 4, são 4 cores. Se a sua cor é composta por 2 cores, a impressão é só com 2 cores. Só que aí eu não estou falando da marca, eu estou falando da peça gráfica, entendeu? Aí a gente tem aqui ele aberto, e aí, novamente, a parte de dentro, eu não vou imprimir toda a parte de dentro para correr o risco de sujar com alguma cola. Eu vou imprimir só a parte que vai ficar visível depois de montado este envelope. E aqui eu tenho a parte planificada do lado de fora. E aí, estão reparando que os lugares onde vai dobra ali, que passaria a cola, eu também não mandei imprimir. Geralmente eu coloco uma margem de segurança ali para aquela sangria de 2 a 3 milímetros, quando muito, e deixo o resto em branco para que a cola não manche o meu material. E aqui a gente tem o desenho da faca de corte. Novamente, em vermelho as linhas de corte, em azul as linhas de vinco. Certinho? E aí, eu trouxe para vocês um outro material, que é a pasta com bolso. Quando você tem muitos profissionais que acabam usando essa pasta com bolso para quase tudo. Então, você tem pasta com bolso, você tem muito nutricionista, muito advogado, quase todo mundo que vai, de alguma maneira, entregar alguma coisa para o cliente por escrito, designers de interiores, arquitetos, eles acabam optando por essas pastas. Essa em específico da Avia, ela é uma pasta com bolsos, mas existem pastas desse tipo que elas têm espaço para grampo. Então, é uma outra faca, não tem o bolso que vocês vão ver aí, mas ela serve para você grampear as coisas e você mantém a identidade visual. É uma peça muito versátil, eu gosto bastante. A última Avia que a gente fez impressos foi a de 2018, se não me engano, que fez pasta. Agora, me fugiu a memória, eu acho que foi 2018 que a gente fez essa pasta em específico. A gente fez 1.000 pastas, foi R$700. Então, não é um gasto astronômico. Então, a maioria dos clientes topa. E aí eu tenho a parte do verso dessa,
e eu tenho ela planificada para vocês darem uma olhada. Nessa imagem que vocês têm aí, eu não tenho a faca de corte, eu só tenho as linhas de corte. E aí, um erro que tem nessa faca de corte é que ela não tem a parte onde vão as colas. Essa faca, por exemplo, ela precisaria ter uma abinha aí nessa parte do envelope do bolsinho. Ela precisaria ter mais uma abinha para que a gente pudesse com cola fechar. Mas essa faca foi que foi mandada para a gente para a gráfica. Então, o que é muito comum? Eu vou fechar com a Facform, que foi a gráfica que a gente fez. Eu ligo e falo assim, eu tô querendo fazer uma pasta com bolso, você quer que eu te mande a minha faca ou você me manda o desenho da sua? Não, a gente tem. Aí ele te manda o desenho de faca, você monta em cima da faca dele, porque a responsabilidade por esses rebatimentos, por essas coisas, fica também compartilhada com a gráfica, isso acaba sendo interessante por causa de dar algum erro. Beleza? E aí eu vou mostrar para vocês alguns cases de papelaria mais amplificado, tá certo? Então vamos lá. Esse daqui é o case de uma sommelier, e aí a marca dela foi feita várias experimentações justamente usando essa ideia de um carimbo feito a partir da taça de vinho, que seria o principal instrumento de trabalho dela, já que ela é uma pessoa que trabalha com vinhos. E aí isso foi reproduzido para o digital e foi reproduzido criando a unidade gráfica dela, é justamente essa questão do vinho. E aí, se você mandaria imprimir o cartão dela, e aí ela poderia fazer essa brincadeira com cada cartão sendo exclusivo. E aí tem uma coisa aqui do vinho que fica bastante interessante. Ela, enquanto sommelier, ela poderia escolher um vinho que tivesse um cheiro mais agradável e que esse cheiro fosse permanecer no cartão de visita dela. Além de dar uma certa flexibilidade a ela de usar esse cartão de visita de outras maneiras. Aqui a gente tem um material de papelaria feito a partir de uma estampa, que é um padrão gráfico a partir da tipografia da marca, né, que é uma junção de B e A. Aí vocês podem ver que na base a gente tem um papel timbrado, onde o verso é a estampa, e a parte interior é simplesmente uma margem com uma das cores institucionais com a marca no topo. E aí, hoje em dia é muito comum que quando você tem clientes que não vão usar o papel timbrado impresso lá na gráfica, como seria esse, porque tem um verso, você manda um arquivo de Word já preparado como marca d'água para quando elas imprimirem fazer assim. Por exemplo, o papel timbrado do curso de design, que a professora Mari Remes fez há alguns anos atrás, eu não sei se a atual coordenação continuou usando, mas enquanto a coordenação estava comigo, com o Mário, a gente sempre usou esse papel timbrado e ele é um arquivo de Word. Então, a gente tem esse arquivo de Word, você vai escrever o documento e ele já está lá fixado como uma segunda camada ali para ser impresso e a gente não mandou imprimir em larga escala. Ups, ai, gente, eu odeio quando eu faço isso, foi mal. Eu tô com a mania de bater o dedo no lugar errado. Tô voltando. Aqui a gente tem uma marca que ela é bastante interessante. Ela é do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o Instituto Brasil Ambiental, e aí ela foi construída em cima da figura estilizada de um tucano, que é um dos elementos da fauna brasileira, e o que eu acho interessante dessa marca é que, a partir do símbolo de ampliações e de zooms em determinadas partes, eles fizeram todo o material gráfico deles. Então, você tem o mesmo material, apenas o símbolo em posições diferentes, em zooms diferentes. E aí eu trouxe para vocês alguns outros mockups que eu acho bem interessantes para você visualizar toda a papelaria. No caso de vocês não são obrigados a fazer toda essa papelaria, mas na vida profissional acaba sendo um exercício interessante, porque você consegue visualizar o que de fato garantiu unidade. Pode ser através das curvas, pode ser através das cores, pode ser através de um estilo de construção, e aí vocês conseguem ver essa aplicação. Tudo isso é free pick ou alguma coisa muito grátis, então não é nenhuma marca famosérrima, e dá uma boa noção para a gente de como que a gente pode trabalhar com esses materiais aí. Cliente, gente, encanta muito, mas muito mesmo com esses mockups, porque como eles simulam a aplicação real, para o cliente fica muito interessante. E aí você pode ir pelas temáticas. Esse daí, por exemplo, é um mockup
que, acreditem ou não, um ramo muito lucrativo são pessoas especializadas em fazerem convite de casamento. Tanto o designer quanto gráficas que só trabalham com isso. E aí, essa coisa de, hoje em dia, a gente trabalhar sempre com cerimonial, né? O cerimonial te indica, e aí você começa a pirar. Eu acho muito interessante, eu já fiz alguns convites de casamento, mas eu sempre fazia para amigos, por motivos eu só acho que tem graça se for caro. Estou falando sério, gente, sabe assim? Muito hot stamp, muita tinta especial, mandar imprimir uns tecidos para ser os tecidos da mesa e os tecidos do convite. Para mim só tem graça se fosse megalomaníaco. Mas aí eu acabei fazendo para bastante gente e é bem divertido. Mas tem uma coisa que me dá um pouquinho de birra. Mas, e aí é birra bem boba mesmo. Eu só vou compartilhar com vocês que vai que vocês têm a mesma sensação. Você tem que ter um desapego muito grande, porque festas hoje em dia se tornam uma grande indústria. Inclusive, uma vez eu fui numa gráfica e aí tinha um cartão de visitas de uma mulher que se auto-intitulava designer infantil. Eu fiquei pensando se ela era geneticista e ficava mexendo nos embriões para dizer exatamente como é que eu queria que o pirralho nascesse, porque designer infantil, ou será que ela, se eu falasse para ela que a peça gráfica estava ruim, ela ia espernear e fazer birra? Eu nunca entendi. Mas é uma indústria de festas, tanto da personalização da papelaria, quanto dos personalizáveis de festa. E como toda indústria, é mais lucrativo quando sai tudo muito igual, porque você não tem que pensar muito a respeito. Você muda lá o nome da pessoa, pega um Canva pronto e vai fundo. E aí, eu tenho um pouquinho de birra. Porque se a pessoa chegar para mim assim, tem como você copiar isso daqui? Eu falo, tem, mas eu cobro o dobro para copiar, porque eu não gosto, eu sou meio artista para esses negócios, assim, eu gosto dessa exclusividade, porque não faz sentido você pagar um designer, e eu tô falando assim muito de boa. Eu não tenho nada contra o trabalho dos meninos micreiros de gráfica rápida, não tenho, porque às vezes o que o cliente quer é aquilo ali que o cara oferece, um negócio rápido, um negócio fácil, um negócio barato, isso, coisas comuns, corriqueiras, copiadas e baratas, não precisa de um designer com grandes formações, mas o que a gente agrega é justamente esse ponto fora da curva. Então, se você entrar nesse mercado, é interessante que você seja a pessoa que lança a tendência, mas para você lançar a tendência, formar esses clientes é um pouquinho mais complicados. E aí, às vezes, o cerimonial te procura porque sabe que você vai dar essa identidade exclusiva, mas identidades exclusivas custam caro, como toda festa. Aí aqui a gente tem um outro mockup, que aí ele já trabalha com alguns outros elementos. Esse paper, nesse mockup específico do FreePik, você pode trocar a palavra. Então, ele trabalha com essa figuração 3D e acaba ficando legal, porque você pode adaptar. Esse aqui já vem com alguns outros elementos. Esse daqui é uma coisa mais sisuda. E aí, para montar as páginas do manual, eu procuraria um mockup que já tem cores de fundo ou dos elementos mais próximos do que vocês vão trabalhar nas cores institucionais. Alguns são mais evidenciados no 3D, outros menos. E aí a gente tem uma série de mockups para vocês darem uma olhadinha. Bom, pessoal, aí eu tenho umas propostas de atividades para vocês. A gente já tem aí as nossas aulas que estão um pouquinho invertidas por conta da nossa mudança na entrega da identidade visual de AB1, né? Então, vocês já têm a nossa orientação que foi feita na última aula. Hoje a gente tem essa aula teórica a respeito dessas aplicações, dessas papelarias, e aí a gente tem um convite para vocês participarem de uma pasta no Pinterest, porque minha vida no Pinterest é colecionar coisas de design gráfico, e a gente tem um fórum sobre o desenvolvimento dessas aplicações. E aí, a gente vai ter, no nosso próximo encontro, a gente tem outra aula teórica. Só um segundinho que eu vou parar o compartilhamento de tela aqui. Gente, hoje não tá. Eu acho que minha tela tá suja. Eu não vou conseguir me parar de compartilhar a tela. Coisa horrorosa.
Aguenta aí, pô, vai dar certo. Eu continuo. Ah, saí do login. Tem dias que a tecnologia não ajuda a gente, pessoas. Então, a gente vai ter na próxima terça-feira uma aula sobre fechamento de arquivo e a gente já tem uma série de fóruns lá. Os fóruns estão funcionando da seguinte maneira: quando uma pessoa do grupo tira uma dúvida, participa, eu já tenho a carga horária para todo mundo. Eu sei que para vocês, às vezes fica parecendo, pô, mas eu não tenho dúvida, eu vou lá participar do fórum à toa. Não é exatamente isso, porque meu plano é que, por exemplo, a gente vai encerrar a aula aqui às 6, o nosso horário em tese iria até 7. Então, o que eu vou pedir para vocês? Por que vocês não fazem o seguinte? Hoje a gente vai encerrar a aula bem no horário, vocês teriam uma meia horinha aí, uns 40 minutos, dá um pulinho no Moodle, vocês já estão conectados, dá uma olhada nos fóruns, vê o que você ainda não fez, vê o que você já consegue fazer, troca uma ideia, entra na pasta do Pinterest, pede o acesso, porque já tem um convitinho lá bonitinho. Eu não sei o que acontece no Pinterest, mas para algumas pessoas ele dá o acesso direto, para outras eu tenho que autorizar. Eu nunca entendi qual é o padrão, porque para uns ele dá direto, para outros ele tem que autorizar, né? Não descobri esse segredo. Tá lá no Moodle, o convite, o link tá lá. Se vocês forem no módulo de hoje, que é a nossa 8ª semana, você clica lá na pastinha do Pinterest, o convitinho tá lá no Moodle. Aí vocês já podem participar, e aí a gente vai encerrando essa parte de frequência. Muitos de vocês fizeram parte das atividades extras da B1, então tem 5 horas aulas adiantado, 3 horas aulas adiantado, e aí vocês conseguem gerenciar. Mas acho que com essa meia horinha de hoje vocês conseguem fazer esse apanhado do que está faltando, certinho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está precisando de alguma coisa? Posso encerrar a gravação? Então, a gente se vê na terça-feira para mais uma aula teórica para a gente falar do fechamento de arquivos, que é o nosso último conteúdo. E aí, gente, é só mãos à obra e partir para o abraço. Pelo amor de Deus, deixa eu dar um 10 para vocês.